Olá, bom dia. Essa reflexão de hoje está direcionada aos alunos do curso de Evangelho, do Aprendizes do Evangelho do turno da tarde da Seara, de quinta-feiras, né? Muito bem, e nós vamos começar com uma bem-aventurança. Vamos fazer uma sequência, né, de bem-aventuranças. E eu tive a inspiração de começar com a bem-aventurança dos bem-aventurados, os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Está em Mateus capítulo 5, versículo 7. E eu começo hoje com uma historinha que eu li certa vez, essa história, não sei se ela é verídica ou não, mas contava sobre um rapaz que ele tinha sido condenado à morte por execução pelo imperador francês Napoleão Bonaparte. Diz essa história que a mãe do rapaz foi até o imperador implorar a vida do seu filho. O imperador teria respondido a esta mãe que seu filho era culpado de um crime punível com a morte segundo as leis do país e que era necessário que se fizesse justiça. A mãe do rapaz teria então dito: não peço justiça, eu peço misericórdia. E Napoleão teria respondido: seu filho não merece misericórdia alguma, minha senhora. Por fim, a mãe então exclamou: eu sei disso, meu senhor. Se ele merecesse, não seria misericórdia. E misericórdia é tudo o que eu peço. Pois é. Vamos lá à nossa reflexão, né? Eu anteontem eu estava assistindo aquele filme da cabana, né? Onde tem exato momento em que a moça conversa com o rapaz e pede para que ele coloque os dois filhos, né? E um iria ficar no inferno e outro iria para o paraíso, que ele escolhesse qual dos dois. E ela conta os defeitos de um, os defeitos de outro e pede para que ele escolha, e ele foi impossibilitado de escolher, né? Isso é interessante, né? Porque nós estamos ouvindo na mídia coisas que estão acontecendo, né? E que muitas vezes nós nos colocamos como Deus, né? Nós colocamos, criticamos, julgamos e condenamos, às vezes com a própria mente. Então vamos iniciar nossa reflexão assim. Os ensinamentos dos grandes avatares da humanidade nunca são simples rios ou lagos plácidos nos vales. Eles são sempre poderosas cachoeiras nas alturas. Como ensina a própria ciência, de nível para nível não há força. De nível para nível não há força. A força ela vem de um desnível para o nível, né? E é isso. Jesus Cristo usou de misericórdia para muitos de seus contemporâneos, porém muitos deles não retribuíram esse sentimento tão generoso. Vamos lá. A misericórdia é a virtude do perdão. Dizem que é, abre aspas, né? Apagar a falta, considerá-la nula e não acontecida. Será? Será que isso é perdão? Isto é uma coisa que nós não temos esse poder de impedir aquilo que já aconteceu, né? O passado é irrevogável. Mesmo Deus, notava Descartes, não pode fazer com que o que foi feito não tenha o sido. Nós também não podemos. Perdoar, então, não é apagar. Perdoar não é esquecer, porque nós temos uma memória. Por mais que a gente queira esquecer alguma coisa, muitas vezes a gente não consegue esquecer, né? Tem fatos na vida da gente que a gente gostaria de esquecer, mas a memória não permite uma coisa orgânica. Então, o que é? O que é perdoar? É cessar de odiar. E é esse fato a definição da misericórdia. Ela é a virtude que triunfa sobre o ressentimento, sobre o ódio justificado. É um ódio justificado. A pessoa tem ódio porque aquela pessoa fez tais coisas. É justificado, né? Pelo que ela vai, então, além da justiça.
é uma virtude que triunfa sobre o rancor, sobre o desejo de vingança ou mesmo a ofensa. Gente, não é clemência. Né? O que é clemência? Que é só a gente renunciar à punição. Então eu não vou mais punir aquela pessoa. Eu não vou me vingar daquela pessoa. E isso é clemência. Eu tenho clemência, eu não vou mais puni-la. Porque a gente pode odiar sem punir. Você pode ficar no seu canto odiando, mandando vibrações, né, mentais, emocionais, adoecendo a si próprio também. Então, nós não podemos esquecer que nós cometemos faltas demais uns com os outros. Muitas vezes, se nós olharmos lá atrás, não precisa em outras vidas, nessa mesma, talvez tenha sido miserável com o próximo, egoísta, ganancioso, ambicioso, passando por cima, tendo o suficiente, mas ficando com mais do que deveria, vendo o outro não ter nada. Às vezes nós somos fracos demais, né? Quantas situações você poderia interceder, interromper, mas você ficou na sua, para não criar problemas para si próprio. Às vezes nós somos vis. Pois é, aí é que está a situação. Misericórdia e compaixão são duas coisas bem diferentes. Você sabe qual é a diferença? A compaixão, ela refere-se a um sofrimento. E a maioria destes são inocentes, são coisas inocentes. A misericórdia, ela refere-se a faltas, é diferente. A compaixão, ela é mais afetiva, mais natural, mais espontânea. Aliás, é o primeiro movimento sempre, né, o de compaixão. A misericórdia, ela é mais difícil, ela é muito mais rara. A misericórdia, ela exige uma reflexão, o que a compaixão, ela dispensa de que você raciocine, verifique o porquê daquela situação, né? Sobre o que reflete, então, a misericórdia, já que ela depende de uma reflexão, de um entendimento, o que é que a gente reflete? Sobre si mesmo, que muito pecou, por exemplo. Pode ser que isso venha dissuadir, como diz os evangelhos, de a gente atirar a primeira pedra no próximo quando a gente começa a refletir. Mas essa misericórdia chama-se misericórdia por identificação. E ela só vale quando a identificação é possível. Então é muito mais fácil essa misericórdia. Por exemplo, faltas comuns, né, que nós poderíamos vir a fazer ou ser. Então é mais fácil quando nós nos identificamos. Por exemplo, eu posso perdoar um ladrão, porque quando eu era criança já me ocorreu pegar o brinquedinho na escola de um amigo, né? Então pode ser que nesse momento seja mais fácil perdoar o ladrão. Perdoar o mentiroso, porque eu já menti várias vezes. Perdoar o egoísta, porque eu já fui várias vezes egoísta. Perdoar o covarde, porque eu poderia ser covarde, né? Pois é, esse tipo de misericórdia, ele é mais fácil de fazer, porque nós nos identificamos com a situação, certo? Mas e o estuprador de crianças? E o torturador? Pois é, quando a falta excede o comum, a identificação perde a sua força. Ora, são sobretudo esses crimes, os mais horríveis dentre eles, que reclamam a nossa misericórdia. Para que o perdão, né, se ele só refere a bagatelas, a coisinhas simples, para que a misericórdia se ela só perdoa o que, mesmo sem ela, seria perdoável? Portanto, é necessário outra coisa que não a identificação. Mas o que? O amor. Perdoar é cessar de odiar. É renunciar à vingança. E é por isso que o amor nem precisa perdoar, pois sempre já o fez, sempre o fará. Ele só existe, o amor, com essa condição. Fora da família, nós somos tão pouco capazes de amor.
sobretudo para com os maus, né? Como podemos amar os nossos inimigos, ao mesmo tempo suportá-los sem perdoá-los primeiro? Amar ainda não sabemos. E amar os maus ainda muito menos ainda, né? E é por isso mesmo que precisamos tanto, gente, de misericórdia. Não porque o amor está presente, mas porque justamente ele não está. Porque só há ódio, porque só há cólera. E o amor não existe nesse ambiente com esses sentimentos. Esses sentimentos não permitem estar juntos com o amor. O nosso doce Rabi diz na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Bom, se não sabem o que fazem, sua falta é um erro e não um crime, não é verdade? Haverá motivo para perdoar? Se ele não sabe o que faz, você não pode perdoá-lo, porque se ele soubesse, era diferente. Todo erro merece antes correção do que propriamente um castigo. Amigos, na marcha em direção ao alto de todos nós, seria prejudicar a nós mesmos odiar. Vencer pelo menos o ódio em nós, na impossibilidade de vencê-lo, de pelo menos nós sermos capazes de dominar. Se não temos essa possibilidade de dominar, que pelo menos alcancemos essa vitória sobre o mal, sobre o ódio, de não nos somarmos ódio ao ódio, de não sermos cúmplices ao mesmo tempo que vítimas, de nós a termos o bem, que é amor, ao amor, que é a misericórdia. O perdão, ele não indaga se o crime é digno de ser perdoado. Não há falta tão grande ou grave, em último não há falta tão grande ou grave, em último recurso, que seria perdoar. Paulo disse que aonde o pecado abunda, o perdão superabunda. É aí, nesse momento. Não é nas coisinhas, nas bagatelas do dia a dia. Se há crimes tão monstruosos que o criminoso desses crimes não pode sequer espiá-los, resta sempre o recurso de perdoá-los, pois o perdão foi feito precisamente para esses casos, né, desesperadores ou incuráveis. A misericórdia, então, é a virtude do perdão. Que vocês tenham aproveitado essa bem-aventurança dos misericordiosos, né? Que nós possamos juntos refletir sobre esse tema que é tão importante nesse momento, com tantas coisas acontecendo no nosso planeta fora, para que nós possamos juntos, né, buscar o amor verdadeiro. Abraços fraternos.